Há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia. Este é um podcast sobre vida cristã no cotidiano. Acredito que este dia foi feito para ser vivido e moldado pela esperança daquele dia, quando veremos nosso Criador face a face. Nesta jornada, entre este e aquele, vamos compartilhar conversas, leituras, histórias e o que mais vier. Vamos juntos, um dia de cada vez. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio dessa segunda temporada desse podcast, Este Dia, Aquele Dia. E hoje eu estou, muito feliz, mas não só feliz, eu estou animada, muito animada com a conversa que vocês vão ouvir. Eu sei que vocês já viram na capa do podcast quem é a minha convidada de hoje. Mas, sabe aqueles encontros providenciais que te abençoam demais? Eu tô muito grata a Deus por isso, por conversar com ela e dividi-la com outras pessoas, com muito mais pessoas do que ela já tem abençoado. Eu queria começar falando amo música, né, gente? Quem não ama? Mas pra mim, música precisa estar inserida no dia a dia. Esse podcast fala muito sobre o evangelho no cotidiano. E a música é um instrumento, é um dom de Deus, uma graça de Deus, né? Que me ajuda muito a lembrar do evangelho no dia a dia. Então, seja nos afazeres de casa, seja dirigindo, entre um lugar e outro, eu sempre coloco música para ouvir. Isso fortalece minha fé, me anima, me alegra, me lembra, como eu já disse, é um instrumento maravilhoso. Eu gosto muito de descobrir coisas novas, né? Então tem o aplicativo lá que eu uso para ouvir minhas músicas e sempre coloco no Flow. E um dia, não me lembro exatamente onde eu estava, mas me aparece uma voz muito marcante, com um sotaque sofisticado e nordestino, numa música de uma letra. Eu falei, gente, o que é isso? Corri pra ver o que estava tocando. E estava escrito lá, o nome da canção já me pegou de cara. Canção de Agostinho. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Fui ver o nome do álbum, Canções Peregrinas. Parei tudo que eu tava fazendo na hora e fui pesquisar quem era essa pessoa, quem estava por trás dessa voz. E descobri esse álbum, Canções Peregrinas, com 5 canções. E essa cantora, que já tinha outros singles também, participações. Enfim, fiquei encantada. E passei a inseri-la na minha trilha sonora do meu dia a dia. Até que um dia, ela me seguiu no Instagram. E eu falei, gente, será essa pessoa mesmo? E me mandou uma mensagem, eu não lembro exatamente se foi no comentário ou inbox, dizendo, amo os seus textos. Eu falei, como assim? Eu é que amo as suas músicas, amo a sua voz. Enfim, eu sei que nesse ano de 2021, no dia 25 de maio, que também é o dia do aniversário dela, ela nos deu um presente, um novo álbum que se chama Vivente. E meu Deus, eu não tô dizendo, olha, minha filha estava aqui agora e ela é prova, eu não passo um dia sem ouvir algumas canções desse álbum, que eu estou digerindo. Alguém disse que é um álbum para digerir com a alma, e eu concordo. E desde então, de vez em quando a gente troca umas mensagenzinhas, mas nesse dia 25 eu precisei compartilhar com o mundo também esse novo álbum Vivente. E ela, tão carinhosa, me mandou uma mensagem inbox dizendo que ouvia esse podcast. E isso me deixou tão feliz, foi muito encorajador. Mas não podia perder a oportunidade, então, de convidá-la para estar aqui também e conversar com a gente, conversar comigo. Eu disse a ela agora há pouco que existem alguns episódios que, quando eu não conheço a pessoa pessoalmente, nunca conversei tanto, fica um pouco apreensiva. Como vai ser? Será que eu não vou falar nenhuma bobeira? Mas hoje, em especial, eu tô muito feliz e animada. Sabe aquela conversa que você quer ter com alguém, sentar e tomar um café? Ainda a gente não pode fazer isso, quem sabe um dia. E compartilhar e conhecer. É isso. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que entrou no meu hall de cantoras preferidas da vida. E alguém que eu quero um dia sentar e tomar um café de verdade. Uma moça linda do Rio Grande do Norte, como ela descreve no seu perfil do Instagram, nascida, crescida no Rio Grande do Norte e criada no Rio Grande do Norte. Eu falo hoje com Ana Heloísa. Oi, Ana, querida, obrigada, viu? Oi, Lívia, como é que eu fico depois de uma
Introdução dessas, hein? Foi pouco. Eu tô aqui, nossa, eu tô aqui muito emocionada, gente, de estar aqui nesse podcast, que eu sou fã, eu falei pra Lívia e ela sabe disso, ela contou toda a história, né? Eu descobri o podcast dela na quarentena e desde então tem me edificado muito. E que bom saber, Lívia, que essa edificação tem sido mútua, né? De alguma forma, sem saber, Deus estava usando essas canções já para te abençoar. Tô super feliz de estar aqui, tô animada também com nossa conversa. Que bom, Ana, assim, nossa, é muito gostoso, né? Quando a gente pode, assim, se abençoar mutuamente, ter essa comunhão mesmo de longe. Enfim, acho que vai ser muito gostosa a nossa conversa e de repente aí, se existe alguém ainda que não te conheça, que ouve esse podcast, vai receber esse presente hoje de te conhecer. Muito bom, muito bom. Obrigada, viu, de coração, assim, pela sua disposição. E, enfim, eu fiquei pensando, sabe, sobre qual ia ser o tema, que nome eu ia dar para esse podcast. E eu não pude pensar em outro, senão com uma conversa com a Anelô. Eu sei que seus amigos te chamam de Anelô. Então, tô tomando essa liberdade, se você me permitir. Pode me chamar de Anelô. Antes me chamavam de Aninha, né? Desde criança, minha família me chama de Aninha, só que aí os meus amigos do Candeeiro me batizaram de Ana Elô. E aí ficou esse nome agora, né? A maioria das pessoas me chamam assim. E ficou lindo, combina super com você. E aí essa é a ideia, né? A gente te conhecer um pouco mais, eu mesma te conhecer um pouco mais. Acho que vai ser muito gostosa. Então, é sobre isso, a gente vai falar sobre música, sobre a sua profissão, enfim, sobre o que também Deus nos dirige nessa conversa, porque às vezes a gente também monta um roteiro e acontecem coisas espontaneamente que a gente sabe que Deus dirige também, então fica à vontade, tá bom? Tá bom. Então vamos lá, conta um pouquinho de você, assim, da sua caminhada com Cristo, como aconteceu a sua conversão, o seu chamado, enfim, conta um pouquinho pra gente. Tá. Sobre a minha conversão, eu não nasci num lar cristão, né? Os meus pais, quando eu era criança, minha mãe, ela era bem esotérica, assim, ela acreditava em tudo ao mesmo tempo, sabe? Então, a minha casa era aquele lugar que tinha, assim, pedras espalhadas nos cômodos, o sino dos ventos e vários livros sobre várias coisas, assim, de espiritualidade, né? Uma Bíblia, claro, aberta lá no Salmo 90, mas que ninguém lia, de fato, né? O meu pai, ele não tinha tanto um apego, assim, à religião, ele era um católico nominal, né? Assim, de tradição familiar. A família do meu pai é muito grande e a família tem esse apego à tradição religiosa, ainda que muitos não sigam de fato, né? Mas tem aquela coisa da religião da família, né? Só que eu não cresci num ambiente onde meus pais me influenciaram tão diretamente nisso. Como eles mesmos não seguiam tanto uma linha de fato, né? Uma religião, uma crença, não participavam de uma comunidade, eu não era inserida nesse contexto, né? O máximo que eu tinha ali, no contexto da cidade que eu cresci, né, no interior aqui do Rio Grande do Norte, é que eu estudava na escola católica. Então eu tinha algum contato ali com o ambiente de igreja, né, com algo da Bíblia, mas algo que me influenciou muito foi porque a irmã mais velha da minha mãe, né, a minha tia, ela casou com um pastor presbiteriano. Olha só. E aí é uma tia bem próxima da gente, né? Eu passava as férias na casa dela e ela passava as férias com a família lá em casa. Tinha muito essa troca, assim. E aí ela tem uma filha, que é a minha prima, a gente cresceu praticamente juntas, assim, e ela cantava na igreja, né? Sempre que eu ia pra casa deles, eles faziam um culto doméstico, me levavam pra igreja, que o meu tio pastoreava. Quando eles iam para nossa casa também, eles tinham esse hábito, assim, de fazer culto, ler a Bíblia com a gente, né? Então, nos momentos das férias, eu tinha algum contato, assim, direto com a pregação, com a Bíblia, né? O meu tio, ele fazia uma espécie de quiz bíblico comigo e com a minha prima, assim, jogo de pergunta e resposta. Aí a gente ficava competindo para quem acertava mais, né? Então, nesses lapsos, assim, temporais, nas férias do meio do ano, eu tinha algum contato com igrejas evangélicas, né? Protestantes, enfim. Mas era aquele monte de influências religiosas ao mesmo tempo, né? Quando
foi chegando na minha adolescência, né? No meu período, na verdade, dos 10 aos 13 anos, Sim. eu era novinha, mas eu passei por um processo onde Deus estava me atraindo para Ele, né? Estava me fazendo entender o Evangelho. Então, teve um momento que minha mãe começou a abandonar, assim, as crenças que ela tinha, né? Ela começou aos poucos aí deixando tudo. E aí, querendo conhecer mais do Evangelho, e meu pai também. Sim. E aí ele começou a ir para uma igreja, lá na nossa cidade, né? Uma Assembleia de Deus na época. Tá. De vez em quando eu ia com ele. De vez em quando eu ia com ele. Aí eu me lembro que quando eu tinha 10 anos, foi um pregador lá nessa igreja, bem conhecido, a igreja lotou, era aquele pregador que operava obras e maravilhas, né? E curas, né? Tinha aquela coisa bem sensacionalista mesmo também, né? E aí eu lembro que meu pai foi e me levou eu e o meu irmão, né? E nesse culto teve um momento lá do apelo, né? No final do culto. Aí meu pai ficou assim, vai, Aninha, vai lá na frente. E eu meio sem entender nada, eu era muito pequena, né? Claro. Mas eu só sei que eu fui, eu e meu irmão fomos meio que empurrados pelo meu pai, né? E aí, o que as pessoas da cidade entenderam? Nossa, eles se converteram, né? Foram lá na frente, né? Enfim, aceitaram o apelo, só que nada tinha acontecido de fato, assim, no meu coração. Eu fui realmente por puro um misto de pressão e emocionalismo daquele momento, né? E aí, dos 10 aos 13, né? Com 10 anos aconteceu isso. Mas até os meus 13 anos, eu passei meio que por uma crise, assim... eu não sei se é muito forte dizer crise de identidade, porque eu era muito nova, né? Sim, mas eu tinha uma questão de me sentir pertencente a um grupo, né? De me sentir pertencente a uma comunidade. Eu não sabia ainda o que era isso, mas naquela época era assim, eu tinha as minhas amigas da escola que estavam entrando na adolescência como eu, e que tinham um estilo de vida muito diferente do que eu queria ter ou do que eu gostava, mas que eu quis experimentar para continuar pertencendo àquele grupo, sabe? Bem característico de adolescente, né? Isso, exatamente. Então, meio que dos 10 aos 13 foi um período assim que eu experimentei um pouco assim de um estilo de vida que elas seguiam, assim, de ir pra festa, e de conhecer rapazinhos e tal, coisas que eu não me sentia à vontade naqueles ambientes, né, enfim, mas eu fazia isso para continuar fazendo parte daquele grupo, né? Claro. No final das contas era essa necessidade de pertencimento. Só que com o tempo eu fui entendendo assim como uma amizade verdadeira ela permanece, apesar de você ter às vezes convicções diferentes, né? E aí eu fui entendendo, assim, literalmente, quando eu estava em algum lugar que eu não gostava, eu tinha aquela voz no meu coração, você não pertence a esse lugar, assim, isso não é para você, né? E aí, com o tempo, eu fui tomando uma coragem de dizer assim, não, eu vou seguir meu caminho, entre aspas, né? Mas vou continuar aqui convivendo na escola com elas, né? Vendo o que tem em comum, enfim. Aí foi nesse período que eu decidi romper, né? Com essa pressão, assim, do grupo, da escola, que aí eu comecei a me aproximar mais, a ter um interesse maior de ir para a igreja. Então, na época, eu só ia, assim, visitava. Tinha uma igreja evangélica aberta, assim, eu entrava, né? Na minha cidade não tinha muitas. Tinha Assembleia e depois tinha outra igreja que foi a que eu passei a congregar de fato, que foi a Igreja de Cristo. Mas aí eu me lembro que quando eu estava com 13 anos, que eu já estava assim... E eu estava indo para a igreja com mais frequência, ouvindo mais do Evangelho, tendo interesse por ler a palavra. E aí eu fui entendendo que seguir a Cristo tinha que ser um compromisso, né? Assim, um compromisso de fato. Não era uma fé nominal. Eu já estava convivendo tempo suficiente com pessoas cristãs para entender isso, né? O próprio convívio com a minha tia, com meu tio, que eram muito comprometidos com o Evangelho, foi me ensinando isso, né? Sem eu perceber. E aí eu me lembro que eu estava num culto na Assembleia, né? E o pastor pregou, eu não lembro de tudo da pregação, mas eu me lembro da frase que ele falou que me fez responder positivamente, né? O chamado de Deus ali. Que foi quando ele disse assim, a
a palavra de Deus é como uma mina de ouro. Quanto mais você escava, mais pedras preciosas você encontra. Sim. E aí ele fez uma pergunta. Ele disse assim: você quer entrar nessa mina de ouro? E aí no meu coração, eu Sim. tava no banco, assim, porque como eu já tinha ido há 3 anos atrás lá na frente, naquele apelo, teoricamente as pessoas achavam que eu já era crente, mas eu não era, né? Sim. E aí, então eu fiquei constrangida de ir à frente naquele momento para ir de novo, né? Enfim, é como se isso era confuso para mim também, Sim, para as claro. pessoas. Mas eu lembro que quando ele fez essa pergunta, eu estava sentada no banco e no meu coração eu disse: sim, Senhor, eu quero, sabe? Foi bem tranquilo, não teve nenhum alvoroço. Foi assim, literalmente a voz do Senhor emergiu assim no meu coração, na minha mente, e eu respondi positivamente. Sim. E aí eu me lembro que no dia seguinte eu fui bem cedinho assim numa loja que tinha lá na minha cidade e comprei uma Bíblia para mim. Porque eu não tinha uma Bíblia de uso pessoal, né? Isso. Tinha aquela Bíblia da casa, mas eu não tinha uma Bíblia para mim. Sim. E aí eu comprei uma Bíblia rosinha, assim, pequenininha, bem teen. Sim. E comecei a ler, Lívia. Comecei a ler, a devorar aquele livro. E eu acho que os primeiros 2 anos, assim, de conversão, de fato, foram 2 anos em que eu tinha uma sede assim, inexplicável de ler a Bíblia o tempo inteiro, a ponto de eu ler assim de noite, de madrugada, e minha mãe ficava me mandando dormir, e eu queria ler mais, né? Eu achava muito cativante. E aí foi aí que eu comecei a trilhar de fato um caminho. Eu encontrei uma igreja local, não foi a igreja que eu me converti, né? Assim que aconteceu esse episódio de eu fazer ali um compromisso com o Senhor, eu passei a congregar em outra igreja na mesma cidade. E aí foi aí que eu comecei a caminhar com Deus, e estou até hoje, né? Assim, eu tenho me sustentado até aqui. Resumidamente, a história da conversão, né? Foi isso. Foi isso. E muito bom. Hoje você mora em Natal, né? Isso, hoje eu moro em Natal. Eu vim pra cá pra fazer psicologia, né? Pra estudar. Porque lá na minha cidade não tinha universidade. É uma cidade pequena, assim, 12 mil habitantes, né? É bem pequenininha. Então, aí a cidade que eu fiz o meu ensino médio, que eu estudei no Instituto Federal, né? Eu acho que tem aí também. Sim, tem sim. Paulo, tem né? sim. Isso. Pronto. Eu fiz um técnico em informática, aí depois fui pra psicologia, olha só. Pessoa eclética, né? Nossa, se eu falar pra você os cursos que eu queria aplicar pro Enem, na época que eu fiz o Enem, menina, era de engenharia elétrica até filosofia, psicologia, eram uns interesses assim totalmente diferentes, né? Mas eu vim pra cá pra estudar, pra cá, pra Natal. Muito bom. Ouvindo assim você dizer, né? Assim, a gente pensa como Deus é criativo, né? A gente olha pra trás pra nossa história, de como o Senhor nos chamou, mas dos caminhos que nos levaram até ali, né? De como o Senhor nos conduz. E acho que eu gosto sempre de ouvir a história das pessoas, porque de repente alguém que tá ouvindo se identifica, né? Mas eu gosto também porque isso nos, assim, renova tanto a minha fé de como Deus faz na vida de cada um, né? Usando de tantas formas criativas e diferentes para alcançar o nosso coração. E acho muito importante você contar, assim, esse período de adolescência, né? Eu cresci na igreja, mas querendo ou não, existe um momento que você tem a sua experiência com Deus, a sua própria experiência, né? Que às vezes você tá ali inserido na sua família, já num contexto cristão, e aí você se acostuma àquele ambiente, né? Você se acha cristão porque você tá ali. Mas existe aquele momento, né? Aquele período que realmente você identifica como um chamado mesmo, como você disse, né? Aquele dia em que às vezes para alguém é um dia, às vezes é um período, né, em que Deus vai quebrantando o coração e te preparando para responder esse sim, que Ele já começou antes de nós. Então, acho muito importante, até hoje eu tenho um filho que tá entrando na adolescência, né, né, tem 13 anos. E como a gente conversa sobre isso, né, é o seu relacionamento com Deus, né, é você com Deus. Não somos nós somente, né, nós é a igreja, nós família, mas é você
Então, isso que você falou também sobre essa necessidade, né, de o adolescente sempre tem essa necessidade de pertencer a um grupo, né? E como esse momento é crucial na vida, assim, né, dos pais, dos líderes, de perceberem essa oportunidade, né, nessa época da vida. Muito legal, Ana, obrigada, viu, por nos contar isso. E agora você citou... Fala, pode falar. Não, eu só ia dizer, assim, que pra mim também é bom contar e recontar essa história pra eu mesma me lembrar, né? Às vezes a gente se sente meio perdido no nosso percurso e a gente lembrar, assim, de como Deus foi fazendo as coisas, né? A Bíblia fala isso, sobre você trazer à memória, você lembrar dos feitos do Senhor, do que Ele fez nos dias passados, né? E a gente precisa lembrar constantemente. Então, por isso que sempre que eu tenho a oportunidade de contar como aconteceu, como o Senhor me encontrou, né? Renova a minha fé também, né? Me lembra que Ele está guiando, né? Os nossos passos. Sim, isso é muito real, né? Pra mim também é assim. Como a gente se lembrar de como Jesus nos encontrou e de onde Ele nos tirou, nos lembra de uma misericórdia tão profunda, né? E isso gera uma alegria, né? Uma resposta de gratidão mesmo no nosso coração. Isso é muito bom, isso é comigo assim também. Mas você falou, né, que foi pra Natal pra estudar psicologia. E assim, uma das coisas que quando eu descobri, eu falei, meu Deus, ela é psicóloga, amei. Que essa pessoa cheia de riquezas, assim. E até antes de falar da sua história com a música, porque acho que seria muito óbvio a gente já começar falando da música, mas eu não podia também perder essa linha. Eu acho que, e também ouvindo as suas músicas, a gente vai falar depois, você percebe, dá pra perceber que tá tudo muito ligado, né? Inclusive a sua profissão também, né? E como é que foi assim, se deu essa escolha, né, pela psicologia? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre algumas coisas do tipo, você sendo cristã, sofreu algum preconceito, né? De repente, como assim, você vai ser psicóloga? Se durante a graduação, né, você sentiu, assim, essa dificuldade dentro de um curso que muitas vezes é tão centrado, antropocêntrico, né, humanista, como lidar com essa tensão mesmo que às vezes acontece, né, com uma doutrina da psicologia que muitas vezes aponta para o homem no centro com a sua fé, né, que é Cristo no centro. E, enfim, fala isso primeiro, depois eu faço a outra pergunta. Tá bom. Sobre a escolha, Lívia, para fazer psicologia, como eu disse a você um pouquinho antes, né? Eu entrei nesse curso técnico integrado do IF, né? Que foi onde eu fiz o ensino médio. E era um técnico em informática, né? Então eu sempre falo que eu entrei nesse técnico para saber que eu não devia seguir informática. Eu fiz informática para saber que eu não queria praticar já não é isso. Tipo, já por eliminação eu já tirei. Ainda que tivesse uma área ou outra que eu achasse legal, mas não era um interesse assim do tipo, quero trabalhar com isso, né? Na época eu já era cristã, quando eu estava no IF, então esse período de escolher a faculdade também foi permeado por uma reflexão assim de o que Deus quer que eu faça, né? Para onde Ele está me orientando. Sim. Só que eu tinha muitos cursos na lista, assim, como eu falei, eu tinha filosofia, aí eu me interessava muito por física, eu amava estudar física. O meu professor de física do IF, ele era cristão também. Então a gente trocava muita ideia assim, sobre ciência e fé, né? Sobre os estudos da física, enfim, eu gostava muito, ele me influenciou muito, assim, inclusive a ter um interesse maior pela ciência mesmo, né? Assim, pelo estudo. Eu sempre gostei de estudar, assim, quando eu era criança, na escola, eu já gostava, já me dedicava e tal, mas ele me influenciou muito, né? Então eu tinha esses cursos assim, aí tinha no meio dessa lista, tinha administração, graças a Deus que eu não fui, porque eu não seria uma boa administradora. E aí tinha filosofia, tinha letras, porque eu gostava muito de ler, de escrever, ler literatura, escrever textos. Eu até ultimamente perdi um pouco esse hábito, mas quero voltar a escrever, eu escrevia mais. E aí eu pensei em fazer letras português, ou letras espanhol ou inglês, que eu também gosto de línguas estrangeiras e tal. Legal. E a psicologia estava lá no final, assim, no início.
quando eu era criança, pré-adolescente, eu já tinha essa coisa assim de ser a pessoa no ciclo de amigos que gostava de ouvir problema. Então, as minhas amigas estavam com um problema e vinham falar comigo, e eu tinha essa coisa do ouvir, às vezes, só ouvir ou dar algum conselho. Diga aí, a pessoa com anos achando que dava para aconselhar alguém. Sim, mas tinha essa... Eu ocupava esse lugar, eu acho, nos meus ciclos de amigos, assim, sabe? Que legal. E aí as minhas amigas brincavam, dizendo, você parece uma psicóloga, não sei o quê. E aí eu ouvi muito isso. E ficava pensando, será? E quando chegou no ano mesmo de fazer o Enem, aí eu tava com essa ruma de curso, assim, de luta. E aí uma amiga minha ela morou comigo, inclusive, aqui em Natal, que a gente passou no mesmo período para fazer faculdade. Ela seguiu na informática e eu fui pro outro lado, né? Aí ela me ajudou a fazer essa triagem. Ela foi me perguntando assim, esse curso aqui, você tem interesse por quê? E aí tinha cursos que eu não tinha uma direção clara, assim, né? Aí a gente foi afunilando, até que ficou duas opções, ou letras ou psicologia. E aí eu passei para letras lá, em Currais Novos, que era a cidade que eu estudei no ensino médio, no interior, e passei para psicologia aqui em Natal. E aí quando eu passei para os dois cursos, aí eu fiquei naquela indecisão, né? Para onde eu vou agora? Em Currais Novos eu tenho minha família aqui, que me daria o suporte, né? Enfim. Mas psicologia é muito concorrido aqui na UFRN, né? Onde eu estudei. Então, ao mesmo tempo, também apareceu como uma oportunidade que eu achava que não devia perder, sabe? E aí eu agarrei essa oportunidade, assim, não, eu acho que vai ser esse curso mesmo, vamos, né? Vambora. E aí exatamente, e aí foi muito louco, porque o intervalo entre o final do meu ensino médio e a admissão, a entrada na UFRN foi muito curto, foi assim, de 2 semanas, porque na época eu peguei 2 greves no IF, assim, uma bem longa, de 3 meses. Então, o nosso curso atrasou e para a gente conseguir entrar a tempo na universidade, teve que estudar, teve que fazer contraturno, assim, foi uma loucura para a gente conseguir terminar. Imagino. E poder entrar no curso. E aí foi aquela coisa assim, de eu saindo pro interior, vindo para a cidade grande, ainda que Natal não seja uma cidade como São Paulo, por exemplo, né? Mas para o meu contexto, é uma cidade muito diferente, assim. Com certeza. A universidade parecia uma cidade mesmo, assim. Eu me perdi muito no primeiro ano do curso aqui, andando na UFRN, pegando... Você me perdi muito, era tudo muito novo, né? Mas eu decidi vir, né? Meus pais me apoiaram. Eu lembro que foi muito duro, assim, no início, essa vinda pra cá. Mas, graças a Deus, Deus providenciou tudo, assim, e eu vim. E aí, desse período na universidade, que você perguntou, né, Lívia, sobre o preconceito em relação a eu ser cristã e estar na psicologia, quando eu escolhi fazer o curso, quando eu disse assim, quero aplicar para psicologia, não houve nenhum comentário nesse sentido. Até porque eu acho que nem eu, nem as pessoas do meu convívio na época sabiam quanto a psicologia pode ter, né, em algumas escolas, algumas linhas, um discurso muito anti-religião e muito anticristão mesmo, né? Não são todas as linhas, as abordagens que vão ter esse discurso, essa compreensão da religião ou do cristianismo, mas muitas sim. E eu não fazia ideia como era esse contexto, não. Quando eu entrei na universidade, aí foi que eu entendi. Aí você viu o negócio, né? Exatamente. E eu lembro, assim, um comentário que eu ouvia muito era que a universidade era cemitério de crentes. Uau. E que a maioria dos crentes que iam para lá se desviavam e se tornavam ateus e tudo mais. Então eu entrei meio com medo, assim, disso, né? Mas era um misto de medo com uma sensação de eu sei que Deus está me orientando aqui. Então, o que eu comecei a fazer foi, eu comecei a orar pedindo a Deus que eu tivesse amigos aqui. E amigos cristãos, amigos crentes, né? Assim, que eu encontrasse alguma comunidade de fé e que eu encontrasse amigos na universidade que também fossem cristãos. Eu pedia muito a Deus isso.
E ele respondeu essa oração. Depois eu posso contar um pouquinho mais sobre esse processo, né? Claro. Mas a minha vivência no curso em si, em relação aos conflitos que eu tive com a fé, né? Eu acho que durante todo o curso, todos os anos do curso eu passei por algum conflito e por algum episódio também de conflito, que eu digo conflito interno mesmo, né? Conflito Sim. Mas também por situações de preconceito, assim. Eu lembro que no primeiro ano do curso, a gente tinha um professor de ética, no primeiro semestre, que ele falava claramente, assim, contra os cristãos. Ele não nem usava eufemismo, assim, ele simplesmente... Era aberto, eu lembro que né? ele disse... Ele falou bem claramente assim, eu não sei como é que um cristão pode estar na universidade. Porque um cristão que acredita num Deus que criou o mundo, quando você tem a ciência que já prova o contrário, não sei o quê, já veio com um discurso assim, bem afrontoso, né? Sim. E na época, eu lembro que eu fui digerindo aquilo aos poucos. Eu lembro de ter tido crise de fé mesmo no segundo ano do curso, porque era o período que a gente estava conhecendo as escolas, a psicologia. Sim. E aí, eu acho que para mim foi o ano mais pesado, sabe? Foi o ano em que eu percebi ali o conflito que existia, né? Que era realmente de ter o ser humano no centro. Então, a psicologia, ela vai partir muito dessa referência, né? Assim, o homem é a medida de todas as coisas e a partir daí a psicologia vai se desenvolvendo. Então, entendendo que eu tinha que filtrar muita coisa. Sim. Eu tive essa crise primeiro de realmente me perguntar, será que o que eu acredito todos esses anos é verdade? Eu entrei muito nessa crise. Só que eu saí dessa crise mais fortalecida mesmo, assim. Eu acho que sempre quando a gente tá numa crise, ou a gente, assim, vai embora, né? Abandona a fé, ou a gente se agarra mais a ela. E eu acho que o que, pela misericórdia de Deus, aconteceu comigo foi eu me agarrar mais ao Senhor. Assim, foi eu buscar mais, ter mais convicção, né? E isso me dava... E aí, quando eu convivia com meus colegas, que a maioria eram não cristãos, eles ficavam sem entender, assim, como é que pode? Como é que pode uma pessoa que tem essa convicção estar aqui, né? E isso me deu muitas oportunidades de compartilhar da fé, sabe? Então, assim, foi um período incrível. Eu tenho... Ao mesmo tempo que a faculdade é aquele ambiente, é aquele período da vida meio agridoce, né? Que você tem saudade e ao mesmo tempo você dá graças a Deus que acabou. Eu me sinto um pouco assim, porque foi um período em que eu fui muito provada na minha fé, no sentido de ser muito, muito questionada, muito confrontada. E eu sei que isso serviu para eu ter uma fé mais madura. Talvez se eu tivesse, né, fora desse ambiente, eu não ia ter essa experiência, porque é isso que acontece com muitos jovens que entram na universidade. Eles são protegidos ali, talvez num ambiente de igreja, ou assim, são protegidos, e quando entram na universidade se deparam com uma coisa totalmente nova, com um universo totalmente diferente do que ele viveu a vida inteira. Ele fica mais suscetível mesmo a abandonar a fé e a experimentar todas essas novas coisas e novas crenças que são apresentadas, né, para esse jovem. Então, algo que me ajudou muito, eu não sei se já posso entrar nisso, Lívia, claro. Me disse assim, pronto, a forma como Deus respondeu a minha oração de ter amigos cristãos, né, foi quando eu conheci a missão universitária, que era a antiga Cruzada Estudantil, hoje é a Cru Campus. E é um grupo universitário que trabalha com evangelismo, discipulado com universitários. Que legal. Né? Eu conheci esse grupo no primeiro ano do curso, mas eu passei a me envolver mesmo a partir do segundo ano, que eu ia para as reuniões, depois comecei a fazer parte da equipe dos estudantes, né, que lideravam o movimento aqui na UFRN, e assim, isso fez toda a diferença, toda a diferença, assim, eu encontrei uma comunidade ali de irmãos na universidade que a gente se encontrava para evangelizar. Foi com eles que eu aprendi a ter um evangelismo pessoal. A sentar com alguém e ter uma comunidade espiritual e apresentar o evangelho. Eu nunca tinha tido essa experiência, sabe? A experiência que eu tinha tido
de evangelismo era entregar um panfleto na rua. Sim. Mas se você perguntasse o que é o evangelho, como falar disso para alguém, eu não sabia. Então, aí eu fui aprender, eu acho que a gente aprende no campo de treinamento mais difícil, que é a universidade. Sim. É onde você vai dizer uma coisa, o estudante vai perguntar, mas e isso aqui? E não sei o quê. Ou ele vai zombar, ou ele vai questionar, ou ele vai acolher. Eu também fiquei muito impressionada em como a universidade é um campo cheio, assim, branco, sabe? Branco, pronto para a colheita, sem com dúvidas. muita gente sedenta de ouvir o evangelho, sabe? Então, eu acho que a imagem também que eu tinha quando eu entrei na universidade do estudante universitário mudou muito quando eu sentei para conversar com eles. E vi de perto, assim, a vida que eles levavam, o que eles ansiavam, assim, como são pessoas necessitadas do evangelho como qualquer uma. Certamente. Mas a universidade é um ambiente onde a igreja se inseriu tardiamente, assim, né? Então, a visão do Bill Bright, que foi o fundador lá da Cruzada Estudantil, né? Ele teve justamente esse estalo, assim, de perceber onde a igreja estava e onde não estava indo. E aí ele percebeu quantos cristãos estão vendo a universidade como um campo missionário. Sim. Na época dele, lá na década de 50, né, nos Estados Unidos, ninguém, né? Então, assim, a gente abraçou a gente que eu digo, eu e meus amigos na época, a gente abraçou mesmo essa visão de ter uma visão mais otimista da universidade, sabe? De entender assim, olha, aqui tem muita coisa que confronta e zomba da nossa fé, sim, mas é isso, o mundo é isso mesmo. A gente não pode também achar que a gente não vai experimentar isso. Mas o que a gente se perguntava o que Deus quer que a gente faça aqui? Ele colocou a gente aqui. Eu acho que todo mundo também entende isso. Eu não tô aqui porque eu quis, ou porque, só porque eu passei na prova. Deus me colocou aqui, nesse curso com essas pessoas. O que eu tenho que fazer, sabe? Sim. Isso mudou completamente minha perspectiva, assim. Que legal. E assim, interessante, né? Assim, 3 coisas que eu destacaria do que você falou. Eu fiz ciências biológicas, né? Biologia, que também é um curso, assim, que confronta muito a fé cristã, né? Então, me lembro exatamente disso, que talvez a primeira crise foi essa, de ouvir abertamente os professores falando contra o cristianismo, né? E me questionando internamente, será que é verdade, o que eu acredito é verdade? Então, acho que a primeira coisa é que a gente precisa entender que isso acontece, né? Que é quase inevitável você ter em algum período, seja o curso que for, né? De encontrar um professor, alguma situação que você tenha esse questionamento, né? Então, isso a gente precisa saber que é verdade. Outra coisa é que, assim, como é importante a gente buscar apoio, né, nesse período. Seja quem está estudando perto da igreja local, dos seus amigos, seja dessas organizações. Aqui em São Paulo também, em nomes diferentes, a gente tem organizações dentro das universidades com o propósito de evangelismo dentro da universidade. E esse é o último ponto, né? De você encarar a universidade também como um campo missionário, né? Como uma oportunidade de proclamar, de dividir o evangelho de forma ímpar, né? Porque você está lidando com almas profundamente sedentas por Jesus. Então, quanto isso é importante, né? E quanto muda a perspectiva, né? Do que você disse. Não tô aqui por minha causa, eu tô aqui porque Deus me colocou aqui para algum propósito. Muito bom, Ana. Mas assim, especificamente sobre a psicologia, né? Hoje você já se formou, né? Já passou esse período da universidade. Como que você enxerga hoje, né, a importância de mais cristãos envolvidos, né, na graduação de psicologia, na área de psicologia? Como que você enxerga isso hoje? Nossa, eu enxergo como tremendamente necessário, né? Durante o meu período no curso, eu tive uma crise também. Eu tive uma crise de fé no primeiro momento e depois eu tive uma crise com o curso. Se eu deveria continuar no curso. Tanto pela área em si, né? Quanto na época eu estava
estava começando a florescer no meu coração, assim, uma vocação pro trabalho missionário mesmo. E aí eu estava na dúvida se eu devia trancar a faculdade, fazer um seminário, por exemplo, ou ir para um campo próximo aqui do sertão, né, ou algo do tipo, ou se eu deveria continuar na universidade. E a direção de Deus foi continuar na universidade, justamente foi quando mudou foi quando virou essa chave. Eu entendi assim, eu tô querendo ir para um campo missionário, mas eu já tô nele. Assim, Deus já me colocou aqui, né? Então, eu tive experiências de projetos de curto prazo, mas eu continuei no curso. E um dos motivos de eu continuar foi de entender com o tempo, porque foi difícil, assim. Quando eu decidi continuar no curso, foi por obediência. Eu não queria ficar mais no curso. Se fosse por mim, eu tinha ido embora. Mas, assim, Deus foi muito claro no que Ele queria e eu obedeci. Com o tempo eu fui entendendo, assim, muito o porquê. E como era importante ter cristãos nessa profissão, que é uma profissão muito demandada hoje, né? Muito valorizada. Né? Apesar de ter, sim, um preconceito com quem faz terapia ou quem tem um acompanhamento com um médico, psiquiátrico, por exemplo, mas a gente é muito demandado. O psicólogo é muito chamado hoje para responder a grandes questões, né? A grandes dilemas que aparecem na sociedade. Então, quando eu comecei a trabalhar, de fato, já no estágio, na verdade, né? Quando eu estava na universidade, nos estágios, eu já pensava muito sobre isso, assim, como é importante ter alguém com uma cosmovisão bíblica aqui. Porque às vezes a questão que a pessoa está trazendo, a demanda que aquele paciente está trazendo, ela é tão espiritual, no fim das contas, sabe? Assim, é uma questão tão do coração mesmo. Tem pacientes que chegam com uma demanda profundamente existencial, de busca por um sentido da vida, né? E aí é onde eu acho que a psicologia, ela encontra esse limite, né? Assim, desde o início, desde que eu comecei a atender e a estudar mais a abordagem que eu fui seguindo, né? Enfim, eu fui entendendo isso. A psicologia, ela tem um limite que precisa ser admitido, assim, respeitado. Inclusive, o terapeuta e o terapeuta cristão precisam entender, né? Assim, a psicologia, ela vai até aqui, mas até onde Deus pode ir, sabe? Então, o que me ajuda no meu trabalho é entender assim, eu estou lidando com uma pessoa, eu estou lidando com uma alma, né? Com alguém que tem questões profundas que eu não consigo ver. Então, eu peço que Deus me direcione também, né? Durante o atendimento, para entender melhor aquela pessoa, o que está acontecendo, para que ele intervenha em coisas que eu não posso intervir, porque o meu lugar de psicóloga me limita, né? E aí é onde eu acho que o cristão psicólogo sempre vai ter essa crise, assim, entender assim, qual é o nosso lugar, o que a ética da psicologia vai me direcionar a fazer aqui, né? Ou a não fazer, qual é esse limite que eu, enquanto profissional, vou esbarrar, né? Mas entender que, assim, eu acho que quando o cristão psicólogo está em atuação, ele tem outra perspectiva, assim, né? Você enxerga além do que a psicologia te proporciona de conhecimento do homem, porque a Bíblia também tem uma antropologia tão rica, né? E tão verdadeira sobre o que é um ser humano. E é inevitável qualquer pessoa olhar para o outro sem as suas crenças, né? Então, com a gente também, assim, eu acho que um grande dilema que existe, né, é aquela coisa é a questão da laicidade da psicologia, mas como essa laicidade é muito seletiva, né? Então, é uma laicidade, mas tem coisa que pode, né? Exato. Né? Então, é bem complicado, mas com certeza, eu lembro, Lívia, de um texto que eu li naquele portal The Gospel Coalition, já faz um tempinho. Eu traduzi, inclusive, esse texto, mas o nome do texto é Ouça, é um ministério. Ouvir é um ministério. E aí, eu lembro quando eu li esse texto, eu estava no final da minha graduação, prestes a entrar, assim, de fato, no mercado e começar a atender, e eu fui, e quando eu li aquele... a minha profissão é o meu ministério também, ouvir as pessoas, né? O texto, inclusive, fala que a nossa cultura evangélica é muito
familiarizado com a oratória, com o Isso. falar. A gente ora muito mais falando do que Verdade. ouvindo a Deus, né? Aham. E aí ele fala precisamente sobre como ouvir é um serviço, Sim, né? sim. É ouvir um serviço ao outro. Então, quando eu fui entendendo isso, que apesar de todos os conflitos que a psicologia sempre vai ter com a fé cristã, apesar de todos os limites, mas como qualquer outra ciência, né? Como qualquer outro conhecimento, vai ser manchado pelo pecado também, Claro, e qualquer área claro. está suscetível a isso, mas não é por isso que um cristão não deve estar Sim, ali, sim. né? Então, minha perspectiva mudou muito também quando eu fui entendendo isso. É uma forma de cuidar das pessoas. Muito bom. Maravilhoso. Acho que dava pra gente gravar um episódio só sobre isso, hein? Não é? Mas também tá tudo ligado, né? Porque assim, agora a gente tenta... Seguindo por esse caminho de ligar agora com a música, né? Eu até coloquei lá no roteirinho, porque é o que eu sinto, assim. E você contando a sua história me deixou até curiosa. Como que foi essa descoberta da Ana Heloísa cantora? Porque a impressão que dá assim, meu Deus, essa menina canta desde 2 anos de idade, né? Como que a música, e principalmente assim, cantar, compor, como isso surgiu na sua vida? Tá. Eu canto desde de pequenininha, Sim, né? Assim, sim. no sentido de eu gostar de cantar. Sim. Mas eu lembro que algo que me influenciou muito, novamente trazendo aqui a minha tia, né? Que eu mencionei, a filha dela, a minha prima, ela já cantava na igreja, desde novinha, né? E aí, quando ela ia lá pra casa, ou eu ia pra casa dela, eu ficava vendo ela ensaiar. Só assistindo. Eu não cantava, né? Tipo, não me apresentava, mas eu ficava vendo ela cantar e eu cantava junto lá no ensaio. Tá? Eu, pequenininha, assim, eu começava a fazer segunda voz. Eu nem sabia o que era isso. Eu só ia cantando. Sim. Aí minha tia que falava, ai, você tá harmonizando, tá fazendo segunda voz. Eu nem sabia o que era. Na minha cabeça era assim, eu quero cantar com ela, mas diferente dela, mas pra não ficar desafinada. Aí, enfim, né? Sim. Aí minha tia me encorajou, assim, mais a cantar na igreja. Sempre que tinha a oportunidade com a minha prima, né? Mas na escola eu já era envolvida, depois de um tempo, assim, com atividades culturais. Então, eu sempre participei de teatro, música, né? Cantar, até com dança também. Eu gostava muito de todas essas manifestações artísticas de pintar, escrever, né? Enfim. Mas a música começou a florescer depois da minha conversão, porque foi depois da minha conversão que eu comecei a compor. Sim. Eu comecei a ler muito, eu lia a Bíblia e aquilo me inspirava muito a compor. Eu lia o versículo e pensava, será que eu posso fazer uma música em cima disso aqui? Sabe? Sim. Por exemplo, a primeira música que eu compus nesse período, né, foi uma que tá no EP, Canções Peregrinas, que é a Pequenez. Uau! Foi primeira. É muito antiga. Né? Que legal! É a primeira. Que legal! Foi a primeira. Ela é bem antiga, e aí foi ali foi no mesmo período que eu comecei a compor, a tocar violão também, né, eu comecei a tocar na mesma época, e aí eu fui compondo, só que eu ia compondo essas músicas e guardando na gaveta, assim, porque... Sim. Quando eu me converti de fato, comecei a congregar na igreja, existia uma pressão, assim, para que eu já fosse cantar logo, né? Porque como eu já cantava na escola, era aquela coisa assim, agora tem que cantar na igreja. Natural, né? Só que eu não dei esse passo logo, porque eu não entendia muito bem, assim, o que significava cantar na igreja, louvar a Deus, sabe? Era uma coisa que eu estava me ambientando ainda, mas uma coisa eu já sabia, assim, não era só cantar. Sim. Então, eu não queria ir fazer uma coisa que eu nem sabia o que significava direito. Então, o que eu dizia para o meu pai, principalmente, que era ele que dizia, Aninha, você tem que cantar na igreja, né? Eu falava, pai, quando estiver pronto, eu vou. Mas, por enquanto, eu fico aqui, né? E aí, foi tudo muito paulatino, sabe, Lívia? Foi muito... com o tempo mesmo. Aí, depois, eu comecei a cantar na igreja, participar do ministério de louvor e estar mais ativa nisso, e aí ia compondo, mas sempre era aquela coisa assim, a música vai ser um hobby para mim. Eu não pensava na música como um caminho de trabalho, ou mesmo de ministério, assim, de fato, sabe? Sim. Eu pensava nisso.
E todo mundo que eu convivia me dizia o contrário. Não, você tem que cantar e não sei o quê, não sei o quê. Aí, só que a chavezinha virou. Quando eu estava no período da universidade, eu fiz um intercâmbio. Eu estudei 5 meses na Colômbia. Que legal. E aí, no período que eu estava lá, eu conheci um trabalho de um cantor cristão de lá, chamado Santiago Benavides. Sim. E aí, foi muito louca essa história, assim, porque eu estava lá na Colômbia, ele é de lá, né? Só que eu estava em outra cidade, não era a cidade que ele morava. Aí eu gravei um vídeo cantando uma música dele e postei no Instagram. Só postei assim. E aí ele viu esse vídeo e na mesma semana que eu gravei esse vídeo, ele me ligou, ele me passou o número dele e me pediu que eu ligasse pra ele. E eu, que coisa, o que ele quer, né? Sim. Enfim, e aí a gente trocou uma ideia e ele disse assim, Ana, eu vou gravar uma série de vídeos em estúdio agora esse fim de semana. E eu queria muito que você fizesse uma participação, cantando um trecho em português dessa música aí que você gravou. Bem, assim, tipo, eu postei o vídeo, dali a 3 dias eu já estava no estúdio com o artista que eu escutava. Sim. Cantando com ele. E aí Santiago se tornou o meu mentor, assim, nesse caminho da arte, porque quando ele me ouviu cantando, aí toda a vida ele dizia, você tem que gravar um disco, Ana, você tem música, você compõe, você escreve. Sim. E ele ficava me encorajando, assim. Aí quando eu voltei pro Brasil, quando eu voltei desse intercâmbio, voltei pro Brasil, eu voltei com mais coragem, né? Pra seguir na música. Sim. Mas ainda precisei de um empurrãozinho a mais. Que a primeira música que tem lá no Spotify, que se chama O Guia, que eu acho que lancei em 2017, foi também de uma forma totalmente sem querer. Totalmente sem querer. Eu pus essa música, aí eu cantei numa reunião de amigos da CRU, né? Um quebra-gelo lá. Só que eu não disse que a música era minha, porque eu tava com vergonha. Eu tinha muita vergonha de mostrar minhas músicas autorais. Mas eles pediram uma música eles pediram pra eu cantar uma música sobre evangelismo. E a música tinha a ver com isso, com missões, com evangelismo e tal. Aí eu cantei, mas eu não tive coragem de dizer que era eu. E escrevi a música. Aí no mesmo dia, quando eu cheguei em casa, voltei da universidade, cheguei em casa, eu disse pra uma amiga que estava nessa reunião que a música era minha. E aí essa amiga, eu não sabia, mas ela estava procurando uma música autoral inédita para fazer o TCC dela. Ela fazia audiovisual e ela tinha que produzir alguma coisa, um clipe, um documentário, alguma coisa assim. Aí quando eu disse que a música era minha, mas não estava gravada, aí ela disse, é minha. Posso usar sua música para fazer o TCC? O meu TCC? Eu falei, toma. Aí a gente gravou a música, gravou o clipe, o vídeo foi o TCC. Sim. Tá no YouTube, o clipe. Que legal. E aí, quando ela apresentou o TCC, aí foi que a gente soltou na internet a música e o clipe. Mas assim, sem pretensão nenhuma. Sem pretensão nenhuma. Que quando eu soltei a música, aí as coisas começaram a acontecer. A música foi repercutindo. Meus amigos foram compartilhando a música, né? O pessoal da comunidade da CRU, eles ajudaram muito, né? Aí foi aí que eu fui tendo a coragem de gravar essas 5 músicas, que são o EP, depois que eu me formasse, né? Então, quando eu estava na universidade, em 2018, né? Foi quando foi o meu último ano, aí eu já estava com aquele desejo no coração. Não, então eu acho que agora vai. Quando eu terminar a universidade, eu não tenho mais desculpas para não me dedicar à música, para não dar um passo nisso, né? Então foi muito paulatino, assim, sabe? Eu acho que foi Deus me convencendo mesmo que a música tinha a ver com a vocação dele para mim, porque durante muito tempo eu pensava que a música era uma coisa da minha cabeça, assim, sabe? Que era uma coisa, eu não queria fazer porque eu queria fazer, a não ser que Deus estivesse orientando, porque eu também era consciente, sou consciente dos perigos que tem o meio artístico, né? Assim, o primeiro perigo, na verdade, é o coração, é o meu próprio né? coração, é o meu próprio coração. Então, eu falava muito isso pro Santiago. Quando a gente conversava e ele ficava me dizendo para gravar o disco, eu falava, Santiago, mas
Mas eu tenho medo do meu coração se envaidecer, eu me apegar a isso, sabe? Eu tornar isso um ídolo, enfim, eu tinha muito esse medo e isso me evitava que eu desse esse passo. Mas algo que ele disse pra mim, que me deu coragem também, foi quando ele disse assim, Ana, Deus conhece o seu coração, Ele sabe que você lida com isso, e o que você tem que fazer é entregar para Ele essa sua dificuldade, levar a Ele os seus pecados, as suas mazelas mesmo, assim, os seus medos, porque Ele não ia te dar um talento para você enterrar. Ele disse algo nesse sentido, né, de que eu tinha era algo que Deus me capacitou para fazer, então eu não podia por medo esconder. Aí foi quando eu entendi, não, então... É isso. Então vamos. Então é isso. E é interessante, né? E é interessante porque, assim, é isso, né? A gente, às vezes, por esse receio, que é lícito, né? Do engano do nosso coração, a gente acha que não deve ir por causa disso. Mas, na verdade, Deus nos empurra pra ir dependendo dele, né? Pra nos manter nele, e não deixar de ir. Né? Mas que legal esse seu processo. Sim. Foi Deus empurrando mesmo. Essa é a minha sensação, sabe? Eu acho que se fosse só por mim, ele... E como tudo foi acontecendo depois, Lívia, porque quando eu me formei, eu saí da universidade e aí já estava com tudo esquematizado na minha cabeça, assim, vou fazer uma vaquinha para gravar esse EP de 5 músicas, já tinha isso meio que esquematizado, só que eu ainda estava caminhando sozinha, né, assim... enquanto artista. E foi no mesmo período que o Coletivo Candeeiro foi surgindo. Foi assim, ao mesmo tempo. Então, eu me sinto muito cuidada por Deus, sabe? Assim, como Deus cuida de tudo. Porque Deus proveu uma rede de pessoas, de amigos, que me levaram a oportunidades que eu sei que talvez sozinha eu não teria, sabe? Que me encorajaram nos momentos em que tava mais difícil, eu queria desistir de novo, sabe? Então, Deus é muito bom. Que bom. E até pegando esse gancho, né, que você falou, aí explica pra gente, esse seu encontro com o Coletivo Candeeiro foi após esse primeiro EP de 5 músicas, né? Foi durante, na verdade. Foi durante, tá. Foi. E assim, só explica pra gente o que é o Coletivo Candeeiro, né? E como foi esse encontro de vocês. Sim. Bom, o Coletivo Candeeiro hoje, ele é além de um grupo de artistas, né, nordestinos, que fazem música cristã autoral, também é um selo, né? Um selo de uma produtora hoje, das nossas canções. Eles produzem também outros artistas fora do Candeeiro hoje, né? Mas, basicamente, a ideia do Coletivo Candeeiro surgiu no coração do Marco Teles, que é o diretor do coletivo. O Marco, ele é do Goiás, mas ele cresceu na Paraíba, então ele se considera bem mais paraibano do que goiano. Ainda que o sotaque dele seja meio misturado, sabe? Ele fala umas coisas meio uai ali, não sei o quê, meio goiano. Mas então, Marco, ele tá há muitos anos já, há mais de 15 anos na estrada, assim, fazendo música autoral e levando as canções dele, né, sempre que ele vai cantar nas igrejas, ele canta as músicas do próprio repertório, né? Porque ele foi entendendo que a igreja brasileira, via de regra, assim, importa muito a musicalidade de fora, né? E a gente tem uma musicalidade brasileira tão rica que pode ser explorada, né? A gente tem gente tão boa aqui que compõe super bem, né? Mas que às vezes é podado por uma cultura assim que entende esses conceitos de o que é louvor, o que é adoração, qual música pode no culto, qual não pode, né? De maneira muito, muito, muito errada mesmo, né? Muito enviesada por culturas de fora, né? Isso, então existe esse quadro maior, né? Essa questão maior, e existe uma questão específica em relação à música nordestina, né? Assim, em relação ao que em relação às possibilidades que um artista nordestino e um artista nordestino cristão tem na música, né? Então, o circuito musical gira muito mais pro sul, pro sudeste, né? As histórias que a gente ouve de artistas do Nordeste que deram certo, entre aspas, são aqueles artistas que conseguiram ir pro Sudeste. Então, aqui existe muito essa
quase que essa síndrome do vira-lata, sabe, Elisa? Sim, Aquela coisa sim. assim de o artista da Terra só tem um valor se ele sair daqui. Tá. Enquanto ele tá aqui, as coisas não acontecem. Uhum. E Marco sempre foi casquinha com isso. Ele começou a se questionar. Por que não é suficiente para mim eu tocar em João Pessoa? Por que eu preciso estar satisfeito só se eu tocar em São Paulo, por exemplo, sabe? Por que eu não posso ficar feliz se eu tocar em Natal, se eu tocar em Recife, se eu tocar na minha região? Então ele foi construindo, primeiro no ministério pessoal dele, um modo de viver diferente. Então essa coisa eu não preciso sair da Paraíba para projetar minhas canções. Aí ele escreveu um livro chamado Vida Após o Gospel, que ele escreveu em 2019, que foi um livro que deu um pontapé também para o candeeiro nascer. Então ele já tinha essa ideia, tanto para ele, né, assim, de como ele ia viver o ministério dele, quanto ele queria juntar pessoas, ele queria achar outras pessoas aqui no Nordeste que tinham esse mesmo desejo, né, de fazer sua arte, mas sem precisar sair daqui, sem precisar mudar o sotaque pra cantar, sabe? Essas coisas. E aí, por que foi tudo ao mesmo tempo? Porque quando eu tava fazendo a vaquinha para Canções Peregrinas, uma vaquinha online, né, um crowdfunding, eles souberam, eles já tinham ouvido, Marco já tinha ouvido aquela minha primeira música lá do clipe, O Caminho e o Guia, e aí Marco é meio que um olheiro, assim, quando ele vê alguém com talento, como João Manô, por exemplo, que eles se encontraram numa igreja lá no interior da cidade de João, Marco pegou João assim, vão caminhar comigo, muito sabe, legal. Assim, ele meio que discipulou mesmo, assim, João, né, eles conviveram muito tempo juntos. O disco do João que eles lançaram, o Ecoá, também foi outro pontapé, assim, quando eles gravaram o Ecoá e viram, assim, que deu certo, né, aí eles ficaram, ele, Daniel Alves, né, e o da Guia, que são a direção do candeeiro, aí foi quando eles entenderam, assim, olha, é possível a gente fazer alguma coisa. Aí eles tomaram conhecimento da vaquinha que eu estava fazendo e abraçaram a campanha, começaram a divulgar sem eu pedir. Eles começaram a divulgar, a mandar para os amigos, enfim. E aí, quando eu estava perto de concluir a vaquinha, aí eles falaram, Elô, deixa a gente produzir o seu disco, deixa a gente produzir o seu EP. E aí foi quando eu topei, né? Eu não conhecia muito o pessoal ainda, né? A maioria deles são aqui da Paraíba, mas eu não conhecia muito. E aí foi muito uma coisa ao mesmo tempo, assim. Quando terminou o Catarse, aí eles falaram que queriam produzir, aí Marco estava no gás de começar a iniciativa do candeeiro. Então, no início, ele foi catando, assim, procurando, né, nas redes sociais, com amigos, artistas nordestinos que já estavam fazendo algum trabalho autoral, né, que já tinham alguma coisa, e aí botou todo mundo num grupo do WhatsApp, e aí a gente foi fazendo uma sabatina um do outro para se conhecer, e aí Marco explicou qual era a proposta do coletivo. Aí alguns saíram do grupo, e os que abraçaram mais a visão permaneceram, né, hoje nós somos em 16 artistas. Uau. Então surgiu bem assim, ele com o desejo de trazer toda essa outra proposta, assim, de uma música que ele chama de pós-gospel, né? E quando ele fala de pós-gospel, é no sentido da gente entender que no mercado gospel há muitos problemas, né? Assim, se tornou um nicho de mercado, né? Não é só mais música, se tornou um nicho de mercado e outras coisas. E além dessa bandeira de valorizar a música brasileira, a música autoral e a música nordestina, também existe a bandeira de valorizar o coletivo. Então, dos artistas apontarem uns para os outros. Legal, né? Então, o que ele diz que... A gente nota isso, né? Muitos artistas, né, às vezes super... sejam mais conhecidos ou não, mas assim, tem essa coisa do artista gerir a sua própria carreira, né, e seguir sozinho, e falar muito sobre si mesmo, de uma maneira muito individual. E a proposta do coletivo não é essa. A proposta do coletivo é a gente entender que a gente está caminhando junto. Então, por exemplo, quando eu lancei meu disco, o coletivo todo para divulgar. Quando o Marco lança o dele, todo mundo se volta
eu me volto para aquele lançamento Sim. como se fosse meu. Sim. Porque no final das contas é também, Claro, sabe? A gente claro. se sente muito parte Uhum. da arte um do outro. Então, e isso é muito difícil, Lídia, sim. para a classe artística. É. A gente sempre fala que o candeeiro é um milagre. Com porque certeza. é um monte de pecador. É um monte de pecador junto. Todo mundo com seus interesses, com suas idiosincrasias e seus problemas, assim. Mas a gente sente que, a gente vê que Deus está fazendo acontecer. Sim. Porque realmente, para um artista abrir mão ali do seu espaço para divulgar a arte do outro, isso pode parecer uma coisa muito pequena, mas às vezes requer um esforço tremendo. Sim, é um exercício importante demais, né? Pra gente ir trabalhando o nosso... e negando o nosso ego, né? Então, assim, andar no candeeiro é realmente uma escola, sabe? Assim, talvez quem vê de fora vê as produções artísticas, né? Vê o que o coletivo está se tornando, e a gente dá glória a Deus por isso, mas a gente é muito mais grato pelo que acontece nos bastidores, assim, pelas relações que a gente vai construindo, pela forma como a gente vai amadurecendo e aprendendo uns com os outros, né? Então, assim, eu louvo a Deus, porque eu sinto que foi realmente uma casa que Deus proveu, assim, pra eu morar. É quase essa sensação, sabe? Eu fui abraçada por pessoas muito generosas, que doaram a arte e o tempo deles para me ajudar. Então, assim, é algo que eu sozinha não sei onde eu estaria, sabe? Sim. É mais do que então o que a gente vê assim essa riqueza, né, que é visto assim desse parece que vocês nessa direção de não abrir mão da cultura, da brasilidade da música, né? Que parece que traz um renovo realmente para o que a gente ouve de música cristã no Brasil, mas me parece, e é isso, ouvindo você, né? Que é muito mais sobre uma união de propósito, né? E de que vocês, e você, né, contando a sua história, de que a sua caminhada como uma artista também tem sido moldada por essa comunhão, né? Por esse caminhar junto. E isso é muito legal. Porque isso é uma expressão da Igreja de Cristo, né? Sim. Sobretudo, que legal, Ana. Nossa, assim, muito bom ouvir com mais detalhes de como nasceu isso. E que alegria, assim, né? Porque parece algo que, enfim, só Deus poderia mesmo fazer brotar no coração de alguém. Porque a gente sempre vinha cansado desse mundo gospel e de tudo que se tornou, né? Mas muitas vezes a gente fica focando só no negativo, estou cansado, mas sem uma resposta positiva sobre isso. Então vocês vêm trazendo também essa resposta, né? Que abençoa a igreja, que nos ajuda assim a proclamar a fé de forma tão criativa, de forma tão peculiar assim, e rica. Gratidão a você em nome de todos, né? Por todos do Coletivo Candeeiro. Que Deus abençoe e prospere muito essa caminhada de vocês. Ai, amém. Amém. Orem por nós, viu? Você que tá ouvindo esse podcast, meio de orar pelo Candeeiro. Nós precisamos, caras seus. Muito bom. E já caminhando assim para nossa última parte dessa conversa, aí esse ano veio então o álbum Vivente, né? Que assim, bom, já disse no início que, enfim, ainda tô digerindo esse álbum. Acho que muita gente fala isso. Ainda tô digerindo esse álbum. São 11 faixas, né? 11 músicas. E eu vi no Twitter Cacau Marques fazendo uma avaliação, né? Desse álbum. Sim, e achei tão... eu morri com aquela thread. Foi muito gostoso ler aquilo. E ele diz, ele fazendo um resumo do que é esse álbum, eu vou ler aqui na íntegra o que ele disse no final da avaliação dele. Ele disse assim: Vivente é um salmo que convoca todo ser que respira a ser um instrumento a cantar em gratidão a Deus. Afinados em aflições, alicerçados na cruz, fiéis até a morte, viventes para sempre pelo Espírito que nos vivifica, entoamos canções enquanto peregrinamos. Muito bom. Meu Deus, Cacau é demais, né? Foi muito legal. A percepção que ele teve, e eu queria te perguntar isso também antes até, de que parece que o álbum, ele se dá como se fosse um dia de um ser vivente, né? Desde que acorda até dormir. É isso mesmo? Ele captou a mensagem do conjunto do álbum?
Sim, sim. Eu gosto de brincar com essa coisa da narrativa, né? Sim. Assim, ao fazer discos. Então, por exemplo, no EP mesmo, o EP anterior, que tem 5 músicas, ainda que seja pequenininho e você não consiga fazer tanto uma narrativa quanto o Envivente, que é um disco maior, mas eu penso nessa coisa assim de uma progressão, né? Em contar uma história. Então, para Vivente, eu pensei exatamente nisso, em tentar relatar um dia na vida de alguém. Então, um reloginho lá no início, né? Com o despertador, aí depois vem uma música de Niná, então teve sim essa perspectiva. Sim. Eu lembro de você colocar assim, qual a sua preferida? E eu nunca consegui responder essa pergunta. Porque é difícil, cada semana uma é preferida, então... Mas queria falar com você, assim, porque as letras nos levam, assim, muito a pensar, não só acho que pensar, mas se identificar, a avaliar, assim, enfim, eu queria falar com você de algumas das suas composições e começando por uma que de cara me chamou super atenção, assim, né, que é a Labirinto, e aí um subtítulo meio, né, o da crise da ansiedade. Como que foi essa composição? É uma experiência sua? Como que nasceu isso? Foi uma experiência minha. Eu tava numa crise mesmo. Sim. E aí eu tava numa crise e comecei a escrever tudo que me vinha, assim. Sim. Sabe quando você tá tão ansioso que você começa a buscar várias coisas, assim, buscar um refúgio ali em várias coisas que eu cito na música, na comida, ou na leitura, ou na própria música, ou em qualquer coisa, né? Então eu tava no meio de uma crise e eu tava escrevendo o que eu tava sentindo. Conforme eu fui escrevendo, essa crise foi passando e veio aquela ideia, né, de eu tô buscando a Deus, mas na verdade é Ele que me encontra. E aí, então nasceu primeiro de um relato pessoal que depois eu transformei em música, né? E foi muito difícil pra mim botar essa música no CD, porque ela é muito íntima. Eu lembro que na audição para o disco, antes de eu gravar, a gente mostra as músicas, né, para a direção do Candeeiro, e aí eles dão algum pitaco, né, dão alguma sugestão e tal, e eu lembro que eu deixei essa por último, porque eu tava com muita vergonha, assim, de cantar, né, imagino. Talvez porque as pessoas não me veem como alguém que lida com ansiedade, né? Mas eu lido talvez de uma forma mais contida, mais reservada, mas tá aqui, né? Assim, é difícil hoje em dia você não lidar com a ansiedade. Eu me lembro de em 2018, eu fiz um período assim de terapia, né? Eu continuo em terapia com outra terapeuta hoje, mas na época, no meu último ano do curso, eu fui atendida, porque era o ano que eu ia acompanhar, de fato, pacientes no meu último estágio. E eu estava lidando com algumas questões pessoais, familiares muito difíceis e precisei também desse suporte, né? Enfim. E aí eu me lembro que algo que a minha terapeuta dizia na época é que, primeiro, eu não me dava conta, ansiosa, eu tinha manifestações de ansiedade, mas eu não chamava isso de ansiedade. E ela dizia, e aí teve uma coisa que ela falou que me marcou muito. Ela disse assim: Ana, no mundo que a gente vive é quase impossível você não sentir ansiedade, sem né? dúvidas. A questão é como você vai lidar com ela, mas provavelmente você vai se sentir ansiosa. Então esse passo de eu aceitar, assim, nossa, eu tô ansiosa, mas eu sou tão calma, né? Foi muito importante. Eu me abri, eu acho, sabe? E aí a música é um caminho de expressão pra mim, sabe, Lívia? Às vezes que eu legal. não consigo falar o que eu tô sentindo, ou mesmo sentir, processar, né? E a música, ela vem como uma ferramenta, assim, que me ajuda muito, sabe? Então foi isso. Deus nos encontrando no final desse labirinto, né? E é essa parte final da música, né? Porque tem muito... E é muito legal ver a construção dessa música, porque ela chama Labirinto, né? A ideia de alguém procurando algo. E você repete essa pergunta, né? Onde eu te encontro nas estrofes, né? E aí você fala, né? Não consigo nem me mover, minha liberdade parece me prender. É fantástica essa frase, né? Porque quer falar um pouquinho dela? Porque as pessoas às vezes ouvem, né? Falam assim, o que isso quer dizer? A liberdade que parece me prender. O que isso quer dizer? Então, eu acho que quando eu escrevi isso,
teve muito a ver com o que eu estava passando no momento, né? De, por um lado, eu achar que posso fazer o que eu quiser, mas para tudo, as coisas que eu recorro me prendem, né? Então, é muito a noção de liberdade que eu acho que a gente tem na nossa cultura hoje, né, Lívia? A gente chama a liberdade dessa capacidade de fazer o que você quiser, quando você quiser, mas a gente não percebe que isso nos prende, isso nos vicia, isso nos coloca em armadilhas mesmo. Então, foi nesse sentido que eu escrevi, que a liberdade que eu achava tê-la, na verdade, me prendia, né? Ela não me fazia livre de verdade. Me passa essa noção, né, da gente entrando em ciclos de querer saciar a sede da nossa alma e que nunca sacia, né? Então você busca. Mesmo. E aí, sempre que eu ouço, assim, essa parte, porque eu acredito que essa experiência que você teve, como Deus usa, né? Porque toca outras pessoas. Sempre que eu ouço o final dela, quando você diz, né, todo dia Cristo, quem me encontra é você, né? E você começa falando, na verdade, admito que errei. Não sou eu que te encontro Cristo, é você desde o início. Essa parte, assim, eu acho que eu choro quase todas as vezes que eu ouço, porque, assim, é muito isso, assim, vem esse final, né? O final do Salmo, que, assim, Senhor, és tu que me encontra todos os dias, e todo dia você vai repetindo, aquilo traz, assim, um consolo, Ana, um conforto, uma liberdade de verdade tão grande, que, assim, talvez tenha aquelas semanas que todos nós, como você disse, a gente tá naquele turbilhão, naquela luta interior, e essa canção sempre vem pra clarear as coisas, assim, obrigada, inclusive, viu? Por isso. Ai, nossa, eu fico feliz demais de saber disso. Nossa, bom, demais. Muito bom. Eu recomendo demais, gente. Põe essa música, presta atenção no final e no final se entrega. Que lindo. A outra canção que é também muito boa, a letra dela é fantástica, é a Em Si Mesmo. Né? E você começa falando, né? O transcender de si é se esquecer quando se lembra de alguém, amar sem olhar a quem, e vai falando, né? O transbordar de ti é o que acontece quando sai de dentro de mim. E a minha pergunta é, tem de Viktor Frankl aí, né? Tem Viktor Frankl. Eu tô lendo mais sobre logoterapia, né? Sim. Tem sim, dele. E tem também de Timothy Keller, aquele livro dele, Ego Transformado. Muito bom, quando ele fala disso, né? Que esquecer de si mesmo, né? Autoesquecimento, ele fala, né? Isso, autoesquecimento. Tanto é que o título em inglês do livro é The Freedom of Self-Forgiveness, né? Sim. É a liberdade do autoesquecimento. Sim. Gente, quando eu li esse título em inglês, que eu vi o que era, eu falei, gente, esse é o livro resumido nessa frase. É isso que ele quis dizer. E eu fiz essa música porque eu tenho essa tendência, né? Lívia, eu acho que todo mundo tem, em alguma medida, mas eu tendo a ser mais introspectiva. Se eu não tomar cuidado, eu me ocupo demais comigo mesma, assim. Então, eu acho que todas as músicas foram difíceis em alguma medida, de gravar. Mas essa aí foi assim... um soco no meu estômago. Primeiro sabe? Você sofreu, né? Primeiro eu sofri sim, porque... Mas é isso, eu preciso ser lembrada disso, né? Muito bom. Que se eu for deixada a mim mesma, né? Ao que eu quiser fazer, eu vivo uma vida muito autocentrada. Teve até uma frase que eu vi essa semana do próprio Timothy Keller, que era assim, nós somos tão autocentrados que nós nem admitimos isso, nós nem achamos que somos, sabe? Sim, então, perfeito. É bem isso mesmo, assim. Muito bom. E essa letra é muito rica, né? Você colocou, assim, de forma prática nela, coisas muito cotidianas e que nos pegam, né? Por exemplo, quando você coloca assim, me deram olhos para contemplar o horizonte, mas eu me limito a não tirá-los do telefone. Eu falo, ai... Aqueles que deviam tudo iluminar, no escuro de uma tela, vão deixando de enxergar. Fantástico, porque acontece muito isso mesmo, não é, com a gente. Enfim, daria para ler a letra inteira. Mas tem uma parte final também, que eu acho que você fala, deixa eu ver aqui, que você fala, bem no final, mas eu me em si mesmo, e perco o que a vida tem de bom para oferecer. Mas eu vou aí te ver,
ver teus olhos, te ouvir falar, ei, puxa a cadeira e vamos conversar. Muito bom! Porque você chama pra esse relacionamento além de você, né? Com o outro, né? Isso, e o que você falou sobre a necessidade da gente também ouvir, né? E olhar o outro. Sim. Muito sim, bom. sim. Gostei muito. Enfim, gente, ouçam esse álbum. A outra Demora um pouquinho pra digerir, mas escuta. E lembra a gente muito. A outra que eu gosto muito, todas, né, gente? Mas queria que você falasse um pouquinho sobre a Abre Teu Peito, né? Que também fala sobre esse se derramar, né? Do que realmente está dentro. Porque você fala coisas como: conta as tuas bênçãos e as tuas discórdias, né? Lembra que com tudo ele se importa. Não se inclina em vão para te ouvir. Você fala: chora as tuas mágoas e as tuas respostas. No riso e no pranto a vida brota. Junta o coração se ele partir, né? Essa ideia da gente se derramar com tudo que a gente é, né? Com o lamento e com a alegria, né? Sempre essa tensão que a gente vive, né? Entre eu posso lamentar, eu posso me abrir. O que você fala disso? O que te inspirou a escrever essa canção? O que me inspirou a fazer essa canção foi uma discórdia. Foi uma discussão. Uau, sim. Que legal! Que legal, sim, né? Sim. Você entendeu? Não lembro qual razão, eu não lembro qual foi o motivo, mas foi uma discussão que eu tive com minha mãe, porque ela morou aqui com a gente aqui em Natal, né? Eu não lembro agora se meu irmão estava aqui já, mas enfim, minha mãe estava aqui, mãe estava aqui. Sim. A gente teve uma discussão, provavelmente foi por alguma coisa corriqueira assim da casa. Sim. Eu não lembro exatamente. Sim. Mas eu lembro que quando a gente teve essa discussão, que eu senti que ia ficar um clima assim muito chato, eu precisei me retirar. E aí eu fui pro quintalzinho aqui de casa, peguei o violão e comecei a tocar pra me acalmar, sabe? E aí eu olhei pro céu, tava um céu bem cinza, assim, com um nevoeiro mesmo passando. Parecia um pouco o nevoeiro daquela discussão, sabe? Quando você tem uma briga com alguém que você ama, mas você se sente mal por aquilo, né? E parece que é aquela nuvem cinza que está na casa, aquele clima difícil, né? E aí eu escrevi essa letra pensando muito na minha mãe, porque ela é essa pessoa que tem, né, em alguma medida, que tem essa dificuldade de entender assim, mas eu posso dizer que eu tô com raiva? Sim. Ou eu posso dizer que eu tô triste? Eu posso lamentar? É como se... às vezes ela não se permitisse muito sentir isso, sabe? E colocar isso para fora diante de Deus, inclusive. E admitir as próprias tristezas ou lamentos, né? Então eu fiz pensando nela. Inclusive, esses dias ela me mandou um áudio no WhatsApp cantando música e dizendo: Aninha, eu gosto de ouvir essa música quando eu tô assim tensa. Eu me lembro que eu posso falar com Deus, né? E eu falei: gente, é isso. Eu fiz pra ela isso, mas também é pra mim, né? Porque eu tenho também essa dificuldade de me abrir mais, de mostrar esse lado mais vulnerável também, mais sujo mesmo, sabe? Do pecado mesmo, e de colocar tudo isso diante de Deus. Eu venho aprendendo a fazer, a estar mais, a fazer orações mais sinceras a Deus. Eu acho que durante muito tempo eu me podava muito nesse sentido, sabe? Eu realmente não achava que podia, mas aí tanto experiências, acho que as experiências na vida vão ensinando isso pra gente, quanto a própria palavra. Então, eu lembro que quando eu leio os salmos e eu vejo isso, né? O salmo fica assim, falando o que vem no coração e como Deus se inclina para ouvir. Ele ouve até nossas orações tolas, né? Assim, mas o que importa é que a gente esteja transparente diante de Deus, porque de fato a gente já tá, né? Mas a gente que às vezes tenta se esconder para si mesmo e não tem como, né? Então foi muito nesse sentido de, eu não posso esquecer de dizer isso, que eu lembrei também. Eu fiz essa música fruto dessa discórdia assim com manhã, né? Dessa discussão, mas também muito influenciada por uma pregação de Jonas Madureira, que eu não sei se você Lívia, eu vou até deixar aqui como dica, tá, gente, pra vocês verem. Mas é uma pregação chamada O Afeto que Revela Quem Nós Somos.
nessa pregação, o Jonas fala muito de Agostinho, Uhum. e ele traz um texto, eu acho que é de Confissões, que Agostinho fala como é difícil abrir o Sim. peito, e ele fala como o coração ele tá protegido, né? Quase como se estivesse numa gaiola, né? Pelas Uhum. nossas vértebras, e como você alcançar o coração e tirar dali, dói. Você precisa literalmente Isso. abrir o peito. E aí me veio essa imagem quando eu estava compondo, sabe? De Sim. que é difícil, é doloroso, É. mas a verdade, a graça, a bondade caminham com a gente, né? Deus, Sim. ele é muito cuidadoso com o nosso coração. Muito bom. Então, a gente não precisa ter medo, Eu costumo falar entendeu? que essa é uma dor agradável, né? É uma dor agradável, exatamente. Na verdade, eu não. Eu li um livro há muitos anos, não sei se você leu, mas é Hum. a compilação do diário de David Brainerd, escrito por Jonathan Edwards, né? Chama Eu não li ainda, A Vida mas de eu tenho David aqui. Brainerd. Leia, querida, assim, porque eu acho que vai sai muita música, inclusive, dessa leitura, viu? É, E quem então, já me fala, recomendaram. quem tem essa expressão é David Brainerd, ele fala dessa dor agradável, então me fez lembrar muito quando Uhum. você falava. Que legal, eu vou Muito ler bom. sim. E gente, o nosso tempo já tá passando, mas assim, não tem como falar, né? A música Dois Castelos também é tão linda. E você começa falando, né? Quando os sentimentos são tão obscuros que eu não posso decifrar, vejo um coração com amor tão firme, nele eu posso confiar. É assim, cada estrofe, na verdade, eu preciso escrever e falar, Senhor, é isso mesmo, porque essa Uhum, canção é tão linda. Por que o nome Dois Castelos? uhum. Veio antes da música ser gravada, eu ainda não tinha fechado esse nome, Tá. né? Aham. Mas depois que eu percebi que eu falava de dois castelos ali, o castelo de areia que eu sou, que a gente Aham. é, Sim. e o castelo forte que Deus é. Eu me lembrei da figura de Lutero, né? Como Lutero Sim. fala sobre Deus, castelo Sim. forte, o nosso Deus, o hino da reforma, né? Aham. E aí eu queria mostrar esse contraste mesmo, como a Uhum. gente é esse castelo de areia, ou esse castelo de cartas, como o Uhum. Lewis fala, né? Sim. Em algum dos livros, Lewis fala isso, Uhum. que você é um castelo de cartas, mas você só descobre quando esse castelo desmorona, né? Sim. E foi essa minha sensação. Eu fiz essa música em 2 momentos diferentes, né? Assim, eu Tá. fiz a maior parte dela quando eu estava naquele intercâmbio na Uhum. Colômbia, foi Sim. num período ali daqueles 5 meses que eu fiz parte da letra. E a outra parte foi ano passado, que eu terminei Uhum. de fazer. Mais especificamente quando descobri que eu e minha mãe, nós Uhum. temos uma síndrome rara, Sim. genética, né? Uhum. Que ela afeta vários órgãos do nosso corpo, Tá. assim. É uma doença degenerativa, né? Que Uhum. no caso da minha mãe atingiu a visão dela. Sim. Eu tenho essa doença ainda num grau bem Baixo. inicial Uhum. mesmo, né? Uhum. Mas eu lembro que quando eu tive, assim, de fato, a confirmação que eu tinha, eu me senti esse castelo a me desmoronar. Aí foi nesse período que eu fiz aquele verso. Uhum. O castelo forte, eu a me desmoronar. Então, essa ideia, assim, de que a gente tá desmoronando, né, Lívia? Assim, o nosso corpo, Sem ele um dia vai dúvidas. perecer, esse corpo Isso. aqui, esse Isso. mundo tá Uhum. naufragando, porque Uhum. um dia Deus fará novas todas as coisas, inclusive esse corpo que tenho hoje com uma enfermidade Sim. que eu posso padecer em algum momento de algo grave, sabe? Sim. Então, tem várias camadas nessa música. Tem a camada mais emocional, né? Eu falando ali das emoções que eu não consigo decifrar. Sim. Tem a camada mais espiritual da coisa, falando Uhum. da fragilidade da fé, né? Uhum. E tem essa camada mais, como é que eu digo? Física, não sei, mas essa dimensão da fragilidade desse corpo, né? Assim, a Sim. fragilidade Fantástico. dessa vida. Então, é por isso que eu coloquei esse título, para lembrar que Deus é esse castelo forte e a gente não, né? Ai, Ana, muito bom. E eu queria finalizar falando de duas músicas Uhum. juntas, assim, pra você falar, que é A Pedido. Você disse que escreveu essa música no seu aniversário do ano passado, é isso mesmo? E Foi, é depois, isso mesmo. e depois a última música do álbum é Fim, né? Que você diz uma frase Uhum. maravilhosa, né? Que uma vida logo passará, só o que for de Cristo, por Cristo durará.
Fala um pouquinho sobre pedido e essa frase final de fim. Tá. Olha, eu acho que essas duas são as minhas preferidas do álbum, viu, Lívia? Tá. As mais especiais pra mim. Sim. Pedido eu fiz no meu aniversário ano passado, que já tava, quando já estava na pandemia, né? E, assim, eu acho que pra todo mundo bateu essa coisa da vida ser breve, ser fugaz, né? E um vírus vem e nos derruba e nos mata, né? Assim, como essa vida aqui, ela é muito insegura se você parar pra pensar, né? A não ser que você confie no Senhor como aquele que tá cuidando de você, a vida ela é muito fugaz. Então eu parei pra pensar nisso, em quanto tempo poderia me restar de vida e o que eu estava fazendo com esse tempo. Sim. Pedido nasceu de uma preocupação mesmo com o que eu estava fazendo com o tempo que Deus tem me dado, né? E aí eu fiz ela no dia do aniversário. Geralmente os meus aniversários eu fico bem reflexiva, assim, fico meio down, assim, sabe? É um misto de eu fico muito feliz e grata, mas eu também fico com aquela reflexão, assim, pensando um pouco como é que vai ser esse novo ano, o que Deus quer nesse novo ano, sabe? Eu fico meio introspectiva, assim. E foi nesse contexto que eu fiz essa música, e é uma música muito especial, que fala da volta de Cristo também, né? No final, quando eu vou cantando até você voltar e esse mundo como é se acabar, para de novo começar ao meu lar. Me lembrando também disso, eu acho que a gente tá vivendo num período em que a gente precisa lembrar da volta de Cristo como nunca antes, assim, né? Com tanta coisa acontecendo, eu não sei se é um desejo de todo cristão de qualquer geração que Cristo volte, né, na sua geração, no tempo que você está vivo, mas eu tenho muito essa esperança, assim, esse desejo de que isso aconteça quando a gente estiver aqui para ver, sabe? E eu preciso ser lembrado disso. E isso se conecta com a música Fim, né? Que eu fiz ela antes de eu terminar de compor. Aliás, eu fiz uma espécie de retiro pessoal para terminar de compor pro disco. Então eu tirei um recessozinho do trabalho, 2 semanas, e fiquei um fim de semana numa chácarazinha aqui, em Natal, uma pousada, né? Mais distante, assim, da cidade, sabe? Porque eu tava precisando terminar de compor e não tava conseguindo no turbilhão de coisas, assim, para fazer. E essa foi a última música que eu fiz, Fim, né? E aí, essa frase que você falou, a última, uma vida logo passará, né? O que eu canto no final, essa frase, na verdade, é uma paráfrase de uma citação de um missionário. O nome dele, eu acho que eu só sei a sigla do início do nome dele, que é C.T. Study. Ele foi um missionário na África, né? E aí, um dia eu estava lendo sobre ele e esbarrei nessa frase. A frase é apenas uma vida. Logo passará. Apenas o que foi feito por Cristo durará. Então, eu quis terminar o disco com esse lembrete, sabe? Muito bom. É isso. Bom, espero que quem ouviu esse gostinho, né? Assim, obrigada até por isso, viu, Ana? Que possa se sentir encorajado a ouvir. E quem já ouviu, acho que vai ouvir agora com outros olhos. Ou com outros ouvidos, melhor falando. Outros ouvidos, sim. Eu queria agradecer assim, imensamente, de novo, porque foi uma conversa muito, muito boa. Eu tenho certeza que vai abençoar muita gente, como me abençoou demais. Que vontade de ter outras conversas com você, de verdade. Ai, sim. Quando eu for em São Paulo, se Deus quiser, né? Quero deixar isso gravado e público aqui, por favor. Quando vier, eu quero te receber na minha casa. Tá bom? Pra gente ter um tempo e conversar com ainda mais tempo. Quero te perguntar, você tem alguma coisa que você tá lendo agora? Algum livro que te marcou? Eu sempre gosto de indicações, assim, no final. Enfim, você tem alguma coisa pra compartilhar aí de indicação para os nossos ouvintes? Olha, tem um que eu tô lendo agora, que é um livrinho que saiu pela Thomas Nelson, um compilado de textos do C.S. Lewis, que o nome do livro é Como Orar. É um verdinho, assim, eu tô lendo, e é lindo, assim, tem uns poemas que ele escreveu sobre oração que são bem inspiradores, né? Eu queria indicar esse, mas um que eu não posso deixar de indicar, gente, que eu acho que vocês já devem até ter falado desse livro aqui, eu não sei, mas é
O Liturgia do Ordinário, Sim, da T.F. maravilhoso. Warren. Esse livro teve também uma influência Sim. no meu processo de composição do disco, sabe? Assim, trazer o cotidiano para perto das letras, né? E mostrar como esse cotidiano pode ser sagrado, pode ser consagrado a Deus. É um livro que eu indico, assim, sem titubear. E eu reforço a indicação. Como é precioso esse livro e eu acho que, como eu já disse desde o início, sempre falo, né? Essa é a proposta até dessas conversas gravadas nesse podcast, né? A gente conseguir perceber que o nosso cotidiano, ele é sagrado, né? Que todo o tempo as atividades mais comuns estão nos apontando para além daqui. E estão nos apontando para o verdadeiro propósito, assim, para o evangelho, né? Isso é muito rico. Isso muda a nossa vida. Isso muda a nossa perspectiva do nosso dia a dia, né? É muito bom. Ana, obrigada mais uma vez. Obrigado eu tô muito feliz. Obrigado mesmo pelo convite. Espero que essa conversa edifique mesmo quem tá escutando. E obrigado pelo espaço aqui. Viu, pelo carinho, pelo meu trabalho, do Coletivo Candeeiro. A gente é muito grato, de verdade. Bom. E eu queria te pedir se você pode fazer uma breve oração pra gente terminar essa gravação. Posso sim. Tá bom. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu, por essa manhã de conversa, Pai, aqui com Lívia. Obrigado por trazer à memória, Senhor, a nós tantas coisas importantes sobre como o Senhor guia, Pai, a nossa trajetória. Como em cada período da nossa história, Deus, da nossa vida, o Senhor está ali, nos cercando com as muralhas da sua graça, Pai. Eu oro para que essa conversa chegue aos ouvintes desse episódio, Pai, desse podcast, e que venha edificar, Deus, venha frutificar, venha trazer alguma transformação, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, que o Senhor continue cuidando da gente, continue cuidando da Lívia, Pai, da sua família. Amém. E que esse trabalho aqui, Pai, desse podcast continue glorificando a Ti, Senhor, a cada episódio, a cada conversa. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.